Então, é com a senhora, Dr. Mauro. Obrigado. Então tá, então, boa noite, eu agradeço muito a direção da casa, e cadê a Fernanda, está aí? Está a Fernanda, que fez o meio de campo, né, Fernanda? Tá bom. Me ajudou até quando o Waze me atrapalhou, não é que o Waze atrapalhou, o que atrapalha é aquele cara que senta entre o banco e o volante, era eu, né? Aí eu me perdi, falei, Fernanda, o que eu faço? Ela falou, sobe em direção ao cemitério. Eu falei, Deus o livre. Nós aí, mas passa o cemitério lá, então assim, tá bom. Então, eu cheguei aqui. Pessoal, então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de poder apresentar para vocês o que é a psicoterapia reencarnacionista e como é que é o nosso método de o que chamam de regressão, que, na verdade, nós chamamos de investigação do inconsciente, e, por incrível que pareça, através desse método é possível conciliarmos o aparentemente inconciliável, ou seja, ajudar as pessoas a recordar vidas passadas e respeitar a lei do esquecimento. Parece algo que não é possível, mas através do nosso método é possível, a gente segue fielmente o que os espíritos superiores transmitiram a Allan Kardec, lá na questão 399 do Livro dos Espíritos, em que eles falam, né, que é permitido, que é possível acessar vidas passadas, desde que o comando da recordação, ou seja, quem vai decidir o que a pessoa vai encontrar, o que ela vai acessar, o que ela vai saber, o que ela vai entender, esteja a cargo dos espíritos superiores, ou seja, não o que a pessoa quer e não o que o terapeuta quer. Mas isso tudo eu vou explicar bem esmiuçadamente para vocês, e só queria saber qual é o tempo que eu tenho para... Até que horas? Até começar a vaiar, jogar... Não? Hã? Tá bom. Não, pode ser mais. Não, tá ótimo assim. Uma vez eu estava na plateia de um congresso de psicologia transpessoal, eu não ia palestrar. E alguém falou, pô, o doutor Mauro está ali, o senhor quer falar? Eu digo, eu sempre quero falar, né? Sobre a psicoterapia reencarnacionista. Quer falar? Eu digo, quero. Mas o senhor só tem 7 minutos, dá? Eu falei, dá. Engatei uma quinta, em 7 minutos eu apresentei toda a psicoterapia reencarnacionista e a investigação em 7 minutos. Então, 1 hora, para mim é barbada. Mas se conseguir em 7 minutos... Bom, vou fazer um breve histórico, uma breve mesmo, tá? Em 1996, eu trabalhava como médico homeopata, eu era pediatra, depois eu comecei a atender a mãe, atender o pai, atender os familiares, e comecei a atender as pessoas em geral, né? Em 1996, eu trabalhava como médico homeopata. E nunca me passou pela cabeça trabalhar com terapia de regressão, trabalhar com psicoterapia reencarnacionista, embora eu acredite em reencarnação desde pequeno, trabalhei em vários centros espírita, trabalhei na Apometria, no Ramiro Dávila, na Casa da Luz, trabalhei na Umbanda Branca também, mas para mim, assim, eu trabalhava como médico homeopata e estava relativamente satisfeito dentro da homeopatia. E um dia eu estava atendendo uma senhora e ela chorava muito e me contando a infância, e uma infância muito trágica mesmo, assim. Eu não lembro exatamente, foi no século passado, só para dar uma ideia, lá em 96, né? E ela falava que o meu pai, que a minha mãe, e chorava, e uma mágoa, rejeição. E eu pensando assim, né? Falei, coitadinha, né? Uma infância dessas, com um pai assim, com uma mãe assim, ter tanta mágoa, tanta tristeza, tanta rejeição, é normal. E estava me preparando para consolar, para falar com ela, para ver alguma homeopatia para ela, para iniciar o tratamento. Mas naquele dia aconteceu uma coisa diferente, porque enquanto ela falava, uma voz de um homem, eu não sou esquizofrênico, porque se ouvir voz é sinal de esquizofrenia, está cheio de esquizofrênico aqui, né? Possivelmente, né? Então, uma voz começou a me questionar, eu não lembro exatamente assim o que essa voz falou,
porque é como a gente codifica, na verdade, né? Então, enquanto eu escutava aquela senhora, a voz me questionando assim, digamos, se você acredita em reencarnação, por que você só vai até a infância das pessoas? Por que você não vai antes? E eu escutando ela ali, escutando a voz aqui, ao mesmo tempo. E aqui me pareceu bem coerente. Pensei, mesmo, eu acredito em reencarnação, nasci acreditando, por que eu só vou até a infância? Mas naquela época, a regressão não é que nem hoje, que está na moda, e quando as coisas entram na moda, é muito bom por um lado, mas muito perigoso por outro. É bom porque divulga, mas também tem um probleminha, porque atrai muita gente que às vezes não faz as coisas de uma maneira correta, né? Mas naquela época, mal e mal se ouvia falar o Dr. Brian Weiss e alguns, assim, estava começando no Brasil. Quase nem se ouvia falar. Mas como assim investigar antes? E ela falando ali, chorando, e aquela voz falando. Bom, aí falei com ela, consolei, dei uma receita, agendamos o tratamento, as consultas, tudo normal. E eu fiquei pensando, bom, então tem que ir antes, mas como ir antes? Mas por uma dessas sincronicidades, na semana seguinte, logo alguns dias depois, eu trabalhava num consultóriozinho assim de 3 por 3 metros, lá na General Vitorino, e a gente chega no consultório, está cheio de panfleto por baixo da porta, que eles vão colocando embaixo da porta, estava cheio. Aí eu peguei toda aquela papelada ali, ia botar fora, tal, mas resolvi olhar e tinha um anúncio de um curso de terapia de regressão da doutora Maria Júlia Preto Pérez, que é uma psiquiatra espírita de São Paulo, um dos grandes nomes do Brasil, que ela ia ministrar pela primeira vez um curso de terapia de regressão em Porto Alegre, e eu acho até que foi o único que ela ministrou aqui. Quando eu li aquele panfleto, terapia de regressão, vidas passadas, eu falei, é isso. Aí eu me inscrevi, comecei a fazer. Na ocasião tive alguns problemas, não pude concluir, mas fiz um bom tempo do curso e me submeti a algumas regressões, assisti regressões dos colegas, como é parecido com o nosso curso também, né? Mas o que mais foi me chamando a atenção nas minhas vidas passadas que eu recordei, mas era um outro método, era a TVP. Nós trabalhamos com outro método, que em seguida eu vou explicar como é que é. E assistindo, escutando as regressões dos colegas, o que mais foi me chamando a minha atenção, e de todos os alunos, era assim, como nós somos parecidos encarnação após encarnação, ou seja, vão passando os séculos, vão passando os milhares de anos, e é sempre nós, porque nós só trocamos de casca de uma vida para outra. Alguém aqui hoje botou uma roupa diferente de ontem? Espero que sim, né? Todos tomaram banho, eu tomei, né? Então, a gente troca de roupa, mas só muda a roupa mesmo, né? Então, como só muda a roupa, a casca de uma vida para outra, o normal é que a gente mantenha características de personalidade, tendências de pensamentos, tendências de sentimentos, maneira de ser, posturas, vícios, hábitos, é o mais normal. Bom, e aquilo foi chamando minha atenção. Eu recordei cerca de 2.000 anos de vidas passadas, e cada vez que eu saía de uma sessão, eu pensei, na vida anterior eu fui um escritor russo, na anterior eu fui mendigo, na outra eu me vi como negro, na outra eu abandonei tudo, descontente com o mundo, eu fui morar numa caverna, e assim foram várias e várias e várias vidas, mas quando eu saía da sessão eu pensava assim, puxa vida, mas como eu era parecido lá com hoje, ou seja, ô Carol, você está aqui, ó. Ou então, como eu sou parecido com aquele eu de lá de várias vidas, né? E todos os alunos, quando acabava a sessão, conversavam e tal, e todos falavam assim, puxa vida, passam vidas, passam vidas, passam vidas, passam vidas, e a gente é sempre muito parecido. Aquilo foi o que mais me chamou a atenção. Bem, aí eu fui indo, fiz um tanto do curso, não cheguei a concluir, por algumas questões. E aí eu estava estudando a obra de André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna,
um dia estava lá lendo um trechinho e, bom, aí eu já estava começando a não criar, porque a psicoterapia reencarnacionista ela é uma criação de um grupo de seres do mundo espiritual. É a mesma terapia realizada lá no mundo espiritual, o mesmo telão, mas aqui na Terra. Eu sou apenas um retransmissor, digamos assim. Então, eu já estava chamando de personalidade congênita, que não é um congênito assim, de puxar a mãe, puxar o pai. Congênita nós somos como somos porque nascemos assim. Se alguém aqui tem 3, 4 filhos, 2 filhos, ou cuida de criança, lida com criança, sabe que cada criança vai demonstrando uma personalidade. E é muito fácil saber como é que era a nossa personalidade e como é que era a personalidade de cada filho, ou de cada sobrinho, ou de cada neto, ou de cada criança. Se já só trocou de casca, vocês concordam assim que com enorme possibilidade a nossa personalidade na vida passada era extremamente parecida com essa? É o normal. Né? Aí eu comecei a chamar de personalidade congênita e achei que eu tinha criado um termo. Já estava desenvolvendo a psicoterapia reencarnacionista, já estava começando a dar a primeira turma do curso de formação, já estava começando a escrever livros sobre isso, e estudando o Obreiro da Vida Eterna, num trechinho lá, numa palestra do Dr. Barcelos, que é um psiquiatra desencarnado, ele fala uma série de coisas, incluindo precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita num processo de mudança contínua e tal. E aí eu descobri que eu não tinha criado nada, que eu era um baita colador astral, porque já existia isso aí, né? Foi um choque, digamos, brincadeira. Falei, já existe. Aí eu liguei para um senhor espírita muito conhecido em Porto Alegre, muito amigo meu, porque eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. Eu falei, pô, já existe. Eu liguei para ele, porque eu sei que ele é especialista em André Luiz. E aí toquei o telefone, ele mesmo atendeu. Ô, fulano, como é que tá? Ô, mal. Falei, fulano, tu já viu na obra do André Luiz a expressão personalidade congênita? Ele falou, não. Eu falei, mas tem lá. Ele falou, não tem. Eu falei, tem, fulano. Lá aonde? No Obreiro da Vida Eterna. Parei que eu vou ver. Aí, toque, vi os passinhos dele caminhando, voltando. Falou, tem sim, tem mesmo. Mas não deu muita bola. Eu falei, mas tu não acha isso super importante? Tu não acha que isso pode ser a chave para nós começarmos a entender a nossa proposta de reforma íntima? É interessante, sim. Falei, não me deu bola. Então tá, tchau, tudo de bom, tal. Tá, seguindo em frente. Bom, então a personalidade congênita significa simplesmente nós somos como somos porque nascemos assim. Qual é a importância desse conceito, personalidade congênita? A importância é porque aí está a chave para nós sabermos qual é a nossa proposta de reforma íntima. Muitas pessoas pensam que a sua proposta de reforma íntima é fazer coisas assim grandiosas, né, enormes, gigantescas. Pode ser? Mas muitas vezes essas pessoas, durante o tratamento que realizam conosco, que tem alguns psicoterapeutas reencarnacionistas aqui, depois de acessarem 6, 8, 10, 12 vidas passadas, constato que vem há 1.000 ou 2.000 anos tentando curar, melhorar uma tendência de magoar-se. E aí elas descobrem que a sua proposta de reforma íntima é passar pelas situações da Terra, se magoando cada vez menos, até chegar a um ponto que não se magoa mais. Outros descobrem que a sua proposta de reforma íntima é não sentir-se rejeitado. Outros descobrem que a sua proposta de reforma íntima é não achar-se mais do que os outros, ou menos do que os outros, ou isolar-se, ou ficar solitário, ou materialista, ou egoísta, ou isso ou aquilo, assim. Então alguém pode perguntar, puxa vida, então ficar 2.000 anos reencarnando só para curar uma tendência de magoar-se, isso é uma proposta de reforma íntima que se apresente? É.
Então, se alguém aqui, desde pequeno, costuma magoar-se, com enorme possibilidade, já vem há 1000 anos, 2000 anos se magoando. E a sua proposta de reforma íntima é aprender a lidar com os fatos da vida, se magoando cada vez menos, até chegar num momento em que lida com os fatos sem se magoar. Bom, então aí estabeleceu-se um pilar. E depois fomos criando outros pilares, e aí começamos. Então, ao início, nós sofremos uma grande influência da TVP. Então, a nossa escola não é uma escola de terapia de vida passada, não é uma escola de regressão. Ela é uma nova psicologia. E não se assustem da gente falar que é uma nova psicologia, porque, na verdade, existem centenas de psicologias no planeta. Existe a psicologia oficial, não reencarnacionista, originária lá numa crença não reencarnacionista, vinda lá do Segundo Concílio de Constantinopla. É a psicologia oficial. Existe a psicologia da Joana de Ângeles, existe a psicologia budista. Cada tribo indígena, todos os lugares do planeta, tem a sua psicologia. Quem trabalha na Umbanda, a psicologia dos pretos velhos. Ou seja, existem muitas psicologias. E a psicoterapia reencarnacionista é apenas mais uma psicologia, mas essa, sim, lida com a reencarnação. Agora, lidar com a reencarnação, uma psicologia que lide com a reencarnação, ela não pode ser só teórica. Porque, assim, essa teoria, todos sabemos. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para melhorar. Quais são minhas tendências, digamos, inferiores? Quais são as características infantis do meu ego, adolescentes do meu ego? Nós trabalhamos muito com os níveis evolutivos do ego, que chamamos de mapa do ego. Ou seja, assim, eu duvido que alguém aqui não saiba o que tem que melhorar. Todos sabemos, né? Mas a grande riqueza da psicoterapia reencarnacionista é o que podemos chamar de o telão aqui na Terra. Todos sabem, né? E alguns até lembram, que quando estamos lá no período intervidas, num certo momento, nós vamos realizar uma terapia. Todos sabem, né? Alguns até podem lembrar disso aí, né? Ou sonhar, entre aspas, que está lá realizando uma terapia, conversando. Aquela terapia, ela é realizada com o auxílio do telão. Como aqui na Terra a tecnologia não chegou a um ponto de já ter um telão holográfico, por enquanto o telão é um telão mental. Então, por um dia, que não vai levar muitas décadas, haverá aqui na Terra um telão holográfico e mais adiante os instrutores do mundo espiritual vão se materializar e mostrar o telão para quem quiser assistir. Eu já não vou estar encarnado, né? Mas lá de cima eu vou estar torcendo para quem... Por enquanto, o que tem que fazer? A pessoa começar o tratamento, fazer a primeira consulta, a segunda consulta, conversar, a sua infância, a sua personalidade, seus problemas, seus conflitos, as coisas de todos nós. E no segundo, terceiro, quarto encontro, depende de cada caso, é um caso, chega na hora de recordar vidas passadas. Então, vamos ver como é que a gente consegue ajudar as pessoas a recordar as vidas passadas sem infringir a lei do esquecimento. Lembra que eu falei que lá na questão 399 do Livro dos Espíritos fala que é possível, é permitido recordar vidas passadas desde que o comando esteja com os espíritos superiores. Esse é o método da nossa escola. Eu não posso garantir para vocês, assim, eu conheço muitas escolas, porque eu participo de congressos nacionais e internacionais aqui no Brasil, quando tem, e eu conheço um pouco, assim, até porque estou muitas décadas fazendo isso, né? Mas, assim, das escolas que eu conheço, a única escola que consegue conciliar, recordar vidas passadas com a lei do esquecimento é a nossa. Então, o que nós não fazemos? Cada pessoa chega com uma demanda.
Um quer saber por que seu filho lhe odeia, outro quer saber por que ele odeia a mãe, outro quer saber por que tem aquela fobia, aquele pânico, aquela depressão, aquela tristeza, aquela sensação de solidão, de abandono, de rejeição, ou dores físicas crônicas, a fibromialgia, e etc. Cada pessoa chega com uma demanda, ela vai fazer um tratamento porque ela tem alguma coisa que lhe incomoda, e nós nunca somos, por enquanto, a primeira opção. Nós sempre somos assim a quinta, sexta opção. Então as pessoas nos procuram quando já tentaram vários tratamentos, médicos, psicológicos, psiquiátricos, e não conseguiram melhorar suficientemente ou não conseguiram curar aquilo que lhes incomoda. Aí ouvem falar que tem pessoas que trabalham com regressão. Então as pessoas nos procuram para fazer regressão. E aí compete a nós mostrar para a pessoa que nós não somos terapeutas de regressão, que nós estamos falando com uma nova psicologia baseada na reencarnação, que a finalidade é ajudar as pessoas a saber qual é a sua proposta de reforma íntima, para o que reencarnaram, fazer uma releitura da sua infância sob a ótica reencarnacionista, ajudar os mentores das pessoas a lhes disponibilizarem várias vidas passadas, acessar as vidas passadas, ajudar as pessoas, se necessário, a entender o que os mentores estão mostrando e transformar tudo isso numa grande e nova psicologia, que é aquela psicologia que eu acredito que os reencarnacionistas sempre ansiavam. Todos os reencarnacionistas sonhavam ou imaginavam, ou agora ouvindo falar, pensa, puxa vida, que legal, uma psicologia que lida com a reencarnação. Mas isso não infringe a lei do esquecimento, eu posso falar pela nossa escola. Pelo método da nossa escola, não. Por quê? Independentemente da queixa da pessoa, do motivo da consulta, da busca do tratamento, da demanda, do que lhe incomoda, nós explicamos para a pessoa primeiro o que é o tratamento e depois explicamos como é que é a ética da nossa regressão. Então, como é que é a ética da nossa regressão? Como é que é o método? Nós não usamos hipnose, porque a hipnose deixa a pessoa sob o comando do terapeuta. E nós não queremos que a pessoa fique sob o nosso comando. Nós queremos que a pessoa fique sob o comando dos seus mentores espirituais. Então, nós usamos apenas uma meditação. Então, aí naquele momento que a pessoa está deitadinha, nós diminuímos a luz, botamos uma musiquinha bem suave, sentamos do lado da pessoa, já explicamos para ela que nós vamos induzir uma meditação, não é uma hipnose, não é um hipnotismo, ela não vai entrar num transe, ela não vai ficar sob o nosso poder, pelo contrário, a pessoa fica lúcida, consciente o tempo inteiro. Ela está nos ouvindo, nós estamos aí falando lentamente, coisas bem normais, assim, vai relaxando o teu corpo, acalmando a tua mente. Ao início, nós fazemos uma sintonia com os mentores espirituais, pedindo autorização para eles, que essa pessoa, que eles disponibilizem vidas passadas para essa pessoa, depois vamos ajudando essa pessoa a relaxar seu corpo físico, depois fazer uma elevação da sua frequência, que é uma expansão da consciência, não é uma alteração da consciência, é uma expansão da consciência. Para quê? Na medida que ela vai elevando a sua frequência, os mentores baixam um pouquinho a sua frequência, e dali 15, 20 minutos, a grande maioria, não 100% das pessoas na primeira sessão, mas 90 e tantos por cento na primeira sessão, e os que não conseguem na primeira sessão, uns 90 e tantos por cento conseguem na segunda sessão, e os que nunca conseguem, depois eu vou mostrar o plano B que nós temos, né? Mais adiante. Bom, dali 15, 20 minutos, a pessoa está nos escutando a musiquinha, escutou um cachorro latir lá fora, escutou alguém falar mais alto no corredor,
os seus pensamentos, ela está pensando que depois ela vai passar no supermercado, vai comprar leite, vai comprar pão, vai buscar o filho no colégio, coisas bem normais, mas pelo clima que nós vamos criando, a pessoa vai relaxando, relaxando, relaxando. Daqui a pouco ela tem assim, a sensação de que está inventando, de que está imaginando, de que está criando. Não sei se tu lembra da tua. Na primeira sessão, a pessoa jura que está inventando. E aí diz, eu estou inventando isso, não pode ser. Isso é coisa da minha cabeça. O que é? Deitadinha de olhos fechados, né? Aquele clima bem legal. Está me vindo, que não sei o quê. Aí vem uma história. A partir dali, nós simplesmente incentivamos a pessoa a nos contar toda aquela vida passada, porque assim, nós não chamamos de regressão de uns anos para cá, nós chamamos de investigação do inconsciente, para mostrar que o nosso trabalho é a continuação do trabalho do Dr. Freud e outros pesquisadores que começaram a desenvolver a pesquisa do inconsciente, mas foram até um ponto. Nós estamos indo mais profundo. E uma outra riqueza, uma pérola da nossa investigação, além da pessoa recordar toda aquela vida, ela recorda depois a subida para o mundo espiritual e recorda toda a estadia no mundo espiritual. Isso é só para deixar com vocês com um pouquinho de água na boca, assim, tá? Recorda aquela vida. Aquele momento da morte é interessante. Os mentores não querem que ninguém sofra. Então a pessoa, estou ficando velha, estou numa cama, ou levou um tiro, ou uma flechada, ou qualquer... E daqui a pouco ela fala assim, estou vendo uma luz, ou está vindo um ser, ou a minha avó, ou São Miguel, ou Iemanjá, ou... Bom, aí, muito de acordo com as crenças de hoje, muito de acordo com as crenças da época. Mas isso, na verdade, não importa. E daqui a pouco ela fala que está subindo. Claro que tem alguns que não falam que estão subindo, tem alguns que falam que estão descendo. Mas aí a culpa não é minha, né? Ela está recordando. Então, às vezes, a pessoa, em vez de ir lá para cima, ela vai lá para baixo. E aí eu digo, essa regressão vai demorar mais um pouquinho, porque a gente não pode interromper a regressão, a investigação do inconsciente. Por quê? Porque tem uma regra que diz assim, onde termina a regressão, fica a sintonia. A pessoa está contando aquela vida. Se interromper aqui, ela fica sintonizada aqui. Se interromper no momento da morte, ela fica sintonizada ali. Se ela morreu, mas não desencarnou, foi para o caixão e ficou no corpo, e tudo é uma recordação. E o terapeuta interrompe, ela fica sintonizada no caixão. Se ela fica flutuando em volta da Terra e o terapeuta interrompe, ela sai sentindo aérea flutuando. Se ela vai para o umbral e o terapeuta interrompe, é um risco enorme que nós trabalhamos com todos os riscos. Por isso que o nosso curso é 2 anos. Riscos físicos, psicológicos, terapêuticos, éticos, kármicos, tudo isso nós trabalhamos. Bom, mas a grande maioria, felizmente, né, dos que chegam para nós no consultório, eu digo, né, recorda aquela vida, recorda que está subindo ou sozinha, mas geralmente alguém veio buscar, recorda a chegada no mundo espiritual e geralmente recorda que foi para um hospital, descreve o hospital, descreve o tratamento, descreve a melhoria, tudo é recordação, tá? Vai descrevendo e nós vamos incentivando, porque onde termina a regressão fica a sintonia. Então, eu não posso interromper essa investigação, essa sessão, com ela no hospital, mesmo já sendo no mundo espiritual, porque ela não está suficientemente bem ainda. E porque eu sei que daqui a pouco ela vai recordar que ela teve alta, aí ela vai para o jardim, aí daqui a pouco ela está convivendo, participando, estudando, trabalhando, recebendo seres desencarnados, ou vindo para a Terra ajudar pessoas, ou buscar espíritos, ou indo para o umbral buscar espíritos,
e tudo aquilo que ela tinha na Terra, seja assim a origem da fobia, a origem do pânico, a origem da depressão, a origem da fibromialgia, a origem da sensação de solidão, seja o que for, quando chega no mundo espiritual e ela vai nos relatando aquele passado, que ela foi melhorando, 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 e a gente vai perguntando, como é que está te sentindo? Ah, estou muito bem. E aquele medo que tu tinha? Ah, está passando. E aquela dor? Ah, passou. E ela vai recordando, recordando, até chegar num ponto que nós chamamos de ponto ótimo. Quando a recordação, tudo é uma recordação, já chegou no mundo espiritual. Por que nós chamamos de ponto ótimo? Porque a pessoa está ótima, obviamente, né? Quando ela está ótima, a gente pode interromper e aguarda para ver se os mentores vão mostrar uma outra vida ou não. Às vezes eles mostram uma segunda vida, às vezes é só uma. No final, se eles disponibilizam uma outra encarnação, é tudo de novo. Ou seja, a gente passa o dia inteiro fazendo a mesma coisa, na verdade. Estou falando em termos de investigação, não das conversas. Cada conversa é diferente, né? Cada pessoa é diferente. Mas quando a pessoa deita, o nosso método é único. Esse é o caminho assim, ó, até chegar no ponto ótimo. Então, nós não trabalhamos com hipnose, nós não comandamos o que a pessoa vai encontrar, nós não infringimos a lei do esquecimento, nós não incentivamos o reconhecimento de pessoas, nós não interrompemos a recordação na metade. A pessoa simplesmente estava sintonizada nessa situação, e dessa situação que ela está vivendo dentro do seu inconsciente, vinha a fobia, vinha o pânico, vinha as dores, vinha a tristeza, vinha a sensação de solidão, mais os hábitos, mais as tendências. É como se fosse um script. A pessoa está sintonizada lá naquelas vidas. Simplesmente nós trabalhamos com o deslocamento da sintonia. Ou seja, ela estava sintonizada aqui na Terra, numa situação que não era boa, e sai da sessão sintonizada lá no mundo espiritual, no intervídeos, que ela estava ótima. E a pessoa sai ótima do consultório. Se ela não está ótima, ela ainda não pode sair. Então deve ter alguma outra vida que está vindo. Aí nós... Então continua, vamos ver se teus mentores querem te mostrar mais alguma coisa, alguma outra vida, alguma outra época. E a pessoa pode começar a contar, então, uma outra vida, e nós fazemos a mesma coisa até chegar no ponto ótimo. Ou seja, quem é que está comandando esse processo? São os espíritos superiores. O que está escrito na questão 399 do Livro dos Espíritos? Que é permitido recordar o passado, desde que o comando esteja com os espíritos superiores. Ou seja, nós estamos seguindo o que os espíritos ditaram a Allan Kardec. Mas isso é a nossa escola. Eu não conheço nenhuma outra escola, nem no Brasil e nem no mundo, que faça isso. Tá? Também não incentivamos o reconhecimento, porque isso é um risco muito grande. Então, tem uma série de riscos que a gente procura não correr, e por isso que quando eu digo o curso é 2 anos, fala 2 anos, porque tem que aprender tudo bem direitinho, para fazer tudo bem direitinho. Porque se o terapeuta não fizer tudo direitinho, ele pode estar gravando um karma daquela pessoa e entrando no karma da pessoa. Então, é um risco para a pessoa e é um risco para o próprio terapeuta. Então, nós temos que nos cuidar. Já bastam os nossos karmas, né, para adquirir outros, né? Bom, e a pessoa faz uma sessão, na próxima semana, digamos, faz uma outra sessão. Quando termina a sessão de investigação do inconsciente, que chama-se regressão, aí nós vamos conversar com a pessoa, aí nós perguntamos coisas como, por exemplo, assim, fulano, ela já voltou, já abriu os olhos, já tomou uma água, já foi no banheiro, fez um xixi, etc. Senta, vamos conversar. Como é que está te sentindo? Geralmente, ótimo, porque ficou sintonizada lá no ponto ótimo do período intervidas. Fulano, ou fulano, o que tu entendeu, então, que teus mentores te mostraram
Por que eles escolheram essa vida ou essas vidas entre milhares de vidas? O que tem a ver contigo? O que eles querem te transmitir? Quais são as lições, aprendizados que tu tira? Porque não basta fazer a regressão e se despedir. Ela tem que entender qual foi a finalidade dos mentores escolherem aquela vida e não aquela. E aquela vida e não aquela. Isso é muito importante, porque eles estão mostrando o telão. Como tem o telão lá no mundo espiritual, tem o telão aqui mental. E lá no telão, lá no Intervida, eles não escolhem qualquer vida. Eles escolhem aquela não, aquela sim, aquela não, aquela sim. Eles escolhem as vidas passadas mais importantes para a pessoa, para entender. Lá no mundo espiritual não tem o desligamento. Isso é bom até os psicoterapeutas de reencarnação saberem, né? Se é que já não sabe. Lá não tem desligamento. Lá é conscientização. Aqui na Terra tem a conscientização e o desligamento. Então, quando termina, nós vamos conversar. Ai, me mostraram aquela vida, porque eu era assim, assim, assim. E o que tem a ver contigo hoje? Ah, eu ainda sou bem assim. Ainda me magoou por qualquer coisa, ou me sinto inferior, ou me sinto superior, ou me sinto rejeitada, ou me sinto sozinha, ou me isolo, ou isso, ou aquilo, ou tenho raiva, ou sou impaciente, ou sou crítica, ou sou... Bom, defeitos não nos faltam, para falar a verdade mesmo, né? Tá. E aquela outra vida lá, o que tu entendeu? Ah, mostraram aquela vida para me saber de onde é que vem aquela dor de cabeça. Então, uma foi conscientização, a outra foi uma cura. Aí, na outra semana, faz outra sessão, igual, com outras vidas. Aí a pessoa também se desliga, entende. Na outra, então, é uma psicologia semanal que a nossa pretensão é que ela dure vários meses ou alguns anos, como é a psicologia oficial, né? Aí conversa com a pessoa, como é que ela está. Eu costumo, todas as investigações eu gravo, depois boto no Dropbox, mando por e-mail da pessoa, recomendo que ela escute atentamente, digite ou escreva, traga na consulta. Ou sei lá, tem mais uma semana para escutar, para entender, para cair muitas fichas, vamos conversar sobre isso. Então, aí tem sessões de conversa, tem sessões de investigação, e nós vamos colocando a reencarnação. Ou seja, através dessas recordações, ela vai encontrando a sua personalidade congênita, como é que ela vem sendo há várias encarnações, ela vai percebendo se ela vem aproveitando as encarnações ou simplesmente vem passando pela Terra, que eu sou obrigado a dizer para vocês que é o mais frequente. Ela vem encontrando assim, características de personalidade há 1.000, 2.000 anos, que ela identifica ainda hoje. Está um pouquinho melhor, ou um pouquinho pior, ou igual. Bom, e assim vai indo o tratamento. Então, nós não somos terapeutas de regressão. Nós trabalhamos com uma nova psicologia baseada na reencarnação e, por se basear na reencarnação, a pessoa tem que recordar vidas passadas, mas dessa maneira ética, como eu estou explicando para vocês. Tá? Bom, acho que já dei um panorama, assim, né? Alguém quer agora, então, perguntar alguma coisa, ou não entendeu bem, quer que eu explique melhor? Ao plano B, tá. Então, assim, ó, se a pessoa... Porque, geralmente, assim, digamos... Nunca fiquei contabilizando quantas pessoas não conseguem. A grande maioria consegue, tá? Mas, digamos que 3 a 5% das pessoas não conseguem acessar o passado. E, às vezes, conseguem acessar o passado. Mas, quando elas acessam o passado, elas ficam se questionando: será que eu estou inventando? Será que eu estou imaginando? Será que eu estou criando? Será que eu não estou pensando nisso porque aquela cartomante me disse, ou aquele médium me falou,
ou aquilo que eu sonhei. Então, às vezes, a pessoa acessa, mas começa a questionar, porque a finalidade da meditação em geral, mas a meditação no nosso processo, é ir acalmando o pensamento, desativando o consciente para abrir o inconsciente. Se a pessoa começa a pensar muito, ela começa a ativar o consciente e aquilo que está emergindo desce de novo. Então, tem pessoas que não conseguem na primeira sessão. Aí a gente marca uma outra sessão para dali uns dias. A grande maioria na segunda sessão consegue, mas tem alguns que não conseguem mesmo. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de a distância. Vulgarmente, podemos chamar de uma ponte. Nós não chamamos de ponte, mas só para ficar mais claro assim. Ou seja, falamos com a pessoa assim que ou ela é muito intelectual ou muito racional. Tem pessoas que vão fazer o tratamento, mas não tem uma convicção a respeito de reencarnação, não acredita muito, veio porque ouviu falar, que sabe? Tem pessoas assim. E tem casos que o inconsciente bloqueia, e tem casos em que os obsessores bloqueiam também. Tem várias causas, mas de qualquer maneira, tem uma minoria não consegue. Então a gente fala, e a pessoa vai ficando frustrada, né? Então a gente fala, fulano, mas tem o plano B. Se tu tiver alguém da tua família que tu queira recomendar, ou se tu não quiser ou não tiver, eu posso ver alguém da nossa escola para deitar por ti, aí tu fica sentadinho ou sentadinha do lado. E nós pedimos autorização para os teus mentores que essa pessoa faça todo o trabalho por ti, a gente pode fazer. Então, nesse caso, se a pessoa, não, eu tenho o meu irmão, a minha esposa, ou um amigo que trabalha em centro e tal, ele pode vir, fala com ele. Ah, pode. A gente marca, ou se não, prefiro alguém da escola de vocês. Aí tem lá nosso timezinho, né, pessoas assim que deitam e rapidamente já consegue. A pessoa deita, a gente fica sentado do lado, aquele que não conseguiu, por algum motivo, ficar sentado do lado também. Nós pedimos autorização para os mentores dessa pessoa, que essa outra pessoa que está deitada possa fazer o trabalho por ela. Isso é só uma reverência, porque sempre é dado, sempre é dado. Eu nunca tive um caso que não autorizava. E é como se essa pessoa entrasse lá na memória dessa e fizesse todo o trabalho de recordação. E a nossa recordação, ela é toda falada. Então, a pessoa está deitada, está acessando, está nos contando. Então, assim, estão mostrando para ela, ela está contando para nós. Nunca, no plano A ou no plano B, a mesma coisa. Ou seja, aquela pessoa, então, não conseguiu por algum motivo, mas aquela pessoa está conseguindo por ela. E eu também gravo e mando para ela depois. Quando termina, a gente vai conversar com essa pessoa, claro, né? O que aquela recordou, por que os mentores dela mostraram aquelas vidas, o que tem a ver com ela, o que ela entendeu, quais são as lições, quais são os aprendizados. Então, assim, ou consegue, né? Ou consegue sozinho, ou alguém consegue por ela. Hoje mesmo eu tive um caso, a gente chama de investigação do inconsciente não pessoal, INP. E, então, hoje mesmo eu tive um caso, uma pessoa que não consegue, aí eu chamei o Jones, ele deitou e acessou duas vidas passadas dela. O nosso procedimento é assim, a gente não fala para aquela pessoa a que vai deitar, né? Olha, tu vai deitar porque essa pessoa tem fobia de lugar fechado, vai deitar porque essa pessoa tem depressão. Não, porque tu pode estar induzindo a pessoa. A gente não fala absolutamente nada, né? Então, tu pode fazer, ou se vem alguém, né? Sim, não se fala nada. Claro que se é um familiar, já conhece, mas se é da nossa escola, que é o mais frequente, geralmente eles preferem que seja alguém da escola. Eu, particularmente, também prefiro, porque sendo alguém da escola, já conhece o método. Sendo alguém estranho, não conhece ainda. É mais difícil, mas também dá certo. Então, quando é alguém da escola, a pessoa deita e a gente não fala absolutamente nada. E quando termina, eu li, e aí, fulano, o que tu achou? Tudo a ver, mas era eu mesmo, assim, é algo assim, é impressionante.
Ou seja, o trabalho de conscientização é igual e o desligamento é igual também. Só que não foi nela, foi numa outra pessoa por ela. Tá? É bem simples. Falou? Pensou? Você não falou? Às vezes eu leio o pensamento. Diga. O senhor falou ali da fibromialgia, né? Dores de cabeça, coisas assim. E a pessoa, quando acessa isso, como é que isso reflete depois? Olha, eu tive... Faz 20 e tantos anos que eu trabalho com isso, né? Tem, assim, dezenas de casos. Eu não lembro um caso de fibromialgia que a origem não eram dores físicas de vidas passadas. E é algo, assim, muito impressionante, porque a pessoa chega, por exemplo, ela tem uma dor no ombro, e tem uma dor aqui, tem uma dor... Bom, tudo dói, né? Mas ela fala, ai, me dói muito aqui, tem uma dor aqui, tem uma dor aqui, por exemplo. Aí ela deita, né? E aí ela acessa uma vida passada que levou um tiro aqui, por exemplo, e morreu, ou não morreu, ficou ferida, mas um dia morreu. Faz toda essa recordação, vai até o ponto ótimo. Quando termina, e se foi só aquela vida que os mentores oportunizaram, e eu preciso que vocês acreditem em mim, eu não vou vir aqui para mentir, né? E nem tenho idade, também não é minha vocação ficar mentindo. Quando termina a sessão, que a pessoa levanta, a gente fala assim, fulano, como é que está a tua dor no ombro? Ela assim, passou. Quando ela volta semana que vem para fazer uma outra sessão, eu digo, como é que ficou teu ombro? Ah, aquela dor, nunca mais senti. É assim. Por quê? Porque ela estava sintonizada lá no passado, naquele tiro, por exemplo. Ela estava ainda sentindo a dor do tiro. Aí ela acessa uma outra vida, que ela teve uma queda, estou inventando, né? Teve uma queda e fraturou o quadril e tal. É sempre igual, na verdade é sempre igual. Acessa, recorda, ponto ótimo, desliga, quando levanta, passou. Quando volta na outra semana para conversar, para fazer outra sessão, e como é que está a dor no teu quadril? Passou. Então a gente consegue curar fibromialgia, fobia, pânico, depressões severas, uma série de coisas assim, em 3, 4 sessões. Só desligando. E isso é verdade, tá? Porque eu não vou vir aqui para mentir para vocês, né? Até porque eu estou aqui de prova, né? Eu sou paciente há muito tempo e fizemos esse trabalho e eu tinha fobia que eu acordava de noite. Eu acordava de noite com um pânico, assim, um medo, e assim, aquele pânico que estava sozinha, né, me sentindo sozinha, e até eu me dar conta que eu não estava sozinha. Era recorrente esse problema na madrugada, assim, quando eu estava sozinha em casa. E na época, meu marido viajava, e aí eu ficava sozinha, quando eu acordava, e aí depois eu me dava conta, não, eu tenho a minha família que mora logo ali, tenho vizinhos, eu morava num prédio, e aí eu voltava a dormir, mas depois eu passava, né, levava uma hora. E aí nós fizemos esse trabalho, e eu nunca mais senti isso. Eu voltei na outra semana, no outro mês, e eu nunca mais senti, dormi todas as noites maravilhosamente bem, eu nunca mais tive aquela sensação de medo, de pavor de acordar e estar sozinha assim. E vimos uma vida passada, eu vi uma vida passada, uma situação, e aí o senhor trabalhou aquela situação, nunca mais tive. Sabe o que é? Quando a pessoa, eu já vou te passar a palavra, tá? Quando a pessoa entra em pânico, porque quando a pessoa tem fobia, naquele momento ela entrou em pânico. Então, a diferença de fobia e pânico é que fobia é quando a pessoa entra em pânico por uma causa identificável. A pessoa entra em pânico no lugar fechado, entra em pânico numa altura, entra em pânico dentro da água. Então, essa é a fobia. Pânico, transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, é quando a pessoa entra em pânico e não sabe por quê. Naquele momento que a pessoa entrou em pânico, ela está regredida. Então,
Por exemplo, se a pessoa entra no elevador, que estava lá no corredor, na rua, ela não sente nada. Ela entra no elevador, ela entra em pânico, ela começa a gritar, quero sair daqui, socorro, quero sair daqui. Alguém fala, fulano, é um elevador, é só um elevador, não vai cair, está cheio de gente. Eu quero sair daqui, quero sair daqui. Naquele momento, ela tá progredida. Ela faz uma regressão espontânea, porque o inconsciente identificou um lugar fechado, ela vai lá para aquela situação que ela estava no lugar fechado. Se tivesse um terapeuta de regressão dentro do elevador, fazia a regressão na hora, e ela curava na hora, mas não tem, digamos, né? Então, na hora que tu acordava de madrugada com aquele medo, tu estava regredida, tu estava lá naquele passado. Aí depois voltava, né, a consciência de que eu não estava sozinha no mundo, né? Porque a sensação é que eu estava sozinha, assim. Ele identificou muito um lugar no passado, de tinha que estar sozinha. Bem assim. Tu quer falar? Ela, né? Também do provar que não é mentiroso. Quando eu estava fazendo o curso de psicoterapia reencarnacionista, a gente tem as práticas, e a primeira vez que eu fiz regressão, minhas colegas me regrediram, eu fiz uma investigação sobre uma dor muito forte que eu sentia deste lado direito. E aí, na regressão, primeiro, eu fiquei toda torta, assim, com uma cara horrível, acho que a Simone está junto, minha colega, formada também. Eu fiquei toda torta, mas não apareceu nada. Depois eu me vi como uma índia, com um índiozinho muito grandão, muito pesado, que eu levava nas costas. Anos depois eu fiz uma regressão novamente e voltou essa mesma, eu associei pelo menos essa mesma coisa. Acessou essa. Que eu fui um soldado, eu fui atingida por uma granada, justamente aqui. Bem aí. Depois que eu fiz essa regressão, nunca mais senti. Passou. Não, são casos assim, para vocês pode parecer incrível, para nós a gente já está tão acostumado. Eu lembro, o ano passado eu estava dando aula, e daqui a pouco uma aluna começou a tossir, foi saindo e foi lá para frente lá da BPR, tossindo, eu fui atrás dela, falei, o que tu tem? Agora ela é monitora, ela era aluna, falei, o que tu tem? Ela assim, aquele cheiro horrível, não tinha cheiro nenhum, a gente bota incenso, ela, que cheiro, aquele cheiro forte, eu tô com essa tosse faz 20 anos de tosse, ou 15, assim, uma tosse crônica já, não sei quantos exames, quantos médicos, quanto tudo, e ela, aquele cheiro horrível, eu falei... Aí comecei a desconfiar daquela tosse, daquele cheiro horrível que não tinha, eu falei assim, vamos subir lá para dar uma deitadinha, para dar uma... Né? Esse é um golpe que eu uso, todo mundo fala assim, quando o Mauro manda dar uma deitadinha para relaxar, né? Falou, uma deitadinha, deitadinha, para tu relaxar, né? Fui, vamos que vamos. Ela deitou e ela se viu, não sei se era uma câmara de gás ou algum local, colocar ela para morrer com um gás, alguma coisa lá. E a tosse que ela estava piorou, tossiu, e aí a gente foi induzindo ela a continuar, ela foi contando, e tossindo, sem parar. Daqui a pouco ela morreu e a tosse foi acalmando. Aí veio um ser, foi levando para o astral e a tosse foi passando e ela chegou no astral e já não tossia mais, e quando terminou, lá no astral já não tossia mais e a tosse dela desapareceu. Assim, é assim. Quer contar? Conta aqui. Não, da alergia? Tá. Então, a Carol, que é minha companheira, que eu importei diretamente de uma tribo indígena lá do Piauí, vai contar uma cura de uma alergia, por incrível que pareça, alergia a abacaxi e alergia a camarão, que foi curada com regressão. Se você curar alergia com regressão... Conta pra eles. Carol é gêmeos com ascendente gêmeos, está fingindo quietinho. Estou importada diretamente de uma tribo indígena do Piauí. Boa noite. Então,
Então, a gente estava num congresso, inclusive, de regressão, lá em Vitória, e eu comecei a inchar, e eu nem peguei em camarão, e nem peguei em nada. E era um congresso médico, então estávamos cercados por médico, cada um queria dar uma intervenção. Aí o médico disse, não. O Mauro disse, não, vamos para a regressão. E aí, quando eu deitei, eu vi que minha família tinha um restaurante, tipo no Havaí, que a gente trabalhava com camarão. Teve uma explosão e toda a minha família morreu. Então, o meu inconsciente dizia que chegar perto de camarão era perigoso. E eu fiquei toda queimada, e minha alergia, eu queimava tudo. E abacaxi, eu me vi como um meninozinho num porto que roubou um abacaxi. Chegou um guarda, né, do cais e me espancou até a morte. Então, o meu inconsciente gravou que camarão e abacaxi era perigoso. E eu podia nem chegar perto, mas se estivesse no mesmo ambiente que eu tinha essa reação de alerta de que eu ia morrer, né? E aí, depois disso, nunca mais eu tive nada. Eu passei, eu acho que 8 anos tomando corticoides, tudo, nunca mais tive nada, né? E assim, aproveitando que eu não peguei o começo, não sei se o Mauro falou, qual a importância de nós que trabalhamos com a espiritualidade, que buscamos conhecer um pouco mais sobre a visão reencarnacionista. Cada um tem as suas ferramentas, né? Sejam os espíritas, seja de qualquer meio, de qualquer intervenção, nós já temos esse conhecimento. Mas, muitas vezes, um contato com o mentor não te permite compreender o que tem dentro de ti, né? Quantas pessoas aqui estão há 20 anos no meio da espiritualidade, há 30, 40, há 50, 60, nasceram dentro de uma terreira, ou de um centro, ou do que quer que seja, e não vivenciam na sua vida, no seu dia a dia, o conhecimento reencarnacionista. Ah, eu sou espírita, mas eu tenho raiva, mas eu tenho mágoa, mas eu fico mal com o que me... Olha o que o outro me fez. Não, eu permiti. A vida é uma cocriação, né? Então, cada um se sintoniza numa frequência e atrai aquilo para a sua vida. Então, o conhecimento reencarnacionista permite o quê? Que você determine o que você quer, né? Então, assim, a Terra é uma escola, nós somos alunos, né? Tudo é um gatilho para aflorar o que tu tem que curar. Então, não foi o outro que magoou, eu sou magoável. Não foi o outro que me irritou, eu sou irritável. Não é o outro que me faz algo, eu tenho algo e o outro aflora em mim, né? Então, o conhecimento reencarnacionista, ele serve para quê? Para eu identificar aquilo ali e me desligar daquilo. Muitas vezes, no meio onde a gente vive, qualquer meio terapêutico, você não tem esse acesso. Então, nós caímos em muitas armadilhas, né? Com o conhecimento reencarnacionista, a gente aprende, isso é um gatilho, isso é uma armadilha, opa, não vou mais cair nisso. E como é que eu sei que eu estou melhorando? O outro sempre me irritou, mas agora eu não me irrito mais. Por quê? Porque eu compreendi. É como uma escola, a lição só se repete enquanto você precisa aprender. Então, se eu dei um passinho de adiantamento na minha reforma, eu não preciso mais daquilo. Então, eu não vou mais passar por aquilo. E aí, quando a gente vai compreendendo e vai buscando, a gente trabalha muito na terapia, diz que é uma terapia de descascamento, né? Nós temos várias personas, várias máscaras, e a gente bota a máscara de forte e a máscara da doença. O que é que tu perderia se tu não tivesse a tua doença? O que é que tu perderia se tu não tivesse esse padrão? Muitas vezes nós temos crenças limitantes, né? Muitas vezes nós temos vários padrões que nos colocam aqui. Tu é criança, tua mãe diz assim, olha, não fala com um estranho que é perigoso. Aí tu cresce e vira um vendedor. Aí tu nunca deslancha na tua profissão. Tu é um repórter, tu nunca vai além. Por quê? Porque tu tem aquela crença limitante, né? Então, assim, com a nossa escola, nós buscamos identificar qual é o padrão em que eu estou inserido, né? Porque a investigação do inconsciente, como o nome diz, nós vamos investigar. Aonde eu estou sintonizado? Aqui. Mas aonde eu quero chegar? Ali. Tu era assim naquele momento, mas a partir de agora. Tanto que, tipo, hoje eu como abacaxi. Hoje eu como camarão. Por quê? Porque aquilo ali, eu não estou mais naquela vida. Minha mãe tem restaurante de novo. Repetiu. Mas ela não cozinha camarão. Né? Então, assim, hoje eu não tenho por que roubar, eu posso comprar meu abacaxi. Então, não tenho mais por que passar por aquilo. Né? Então, assim, todos, cada um, durante o processo terapêutico ou não, as pessoas que estão buscando conhecer, tem a sua mochilinha. Né? A diferença do conhecimento reencarnacionista, do apenas espiritualista, é o quê? Eu tenho ferramentas de saber como lidar com aquilo. Ai, minha filha me magoou. Não, eu sou magoável, eu escolhi essa filha. No planejamento reencarnatório, nós escolhemos o que nós vamos passar. Então, a nossa infância,
A releitura da infância, quando a gente vê na terapia. A nossa infância é o cenário que nós precisamos para desenvolver o que viemos transformar. Aí não transforma na infância, vai para a adolescência. Ah, na infância eu fui pobre, fiquei triste. Na adolescência me abandonaram, eu fiquei triste. Casei, meu marido me maltrata, eu fico triste. Eu fico velha, minha família me abandonou e eu fico triste. Então não tem nada a ver com as situações. Está em mim, eu preciso curar. Enquanto eu não curo, se repete. Obrigada. Sabe que interessante esse caso do camarão, do abacaxi, né? Porque não é quando a Carol via, se ela ia em algum lugar que tinha uma salada de fruta, que não tinha abacaxi, isso ela me contou depois, né? Que não tinha abacaxi, e ela começava a empolar, ela andava sempre com Fenergan e corticoide e seringa na bolsa, ela andava sempre assim. Ela começava a inchar. Aí chamava o garçom e o garçom falou, não, é que essa faca foi usada para cortar abacaxi. É como se o inconsciente dela soubesse que aquela faca que cortou aquelas frutas cortou o abacaxi. É um mistério como é que isso acontecia. E eu lembro direitinho que ela acessou aquela vida que morava na beira do mar, né? Explodiu o fogão, a família dela morreu e ela ficou toda queimada até morrer. Recordou que foi muito espiritual, ficou ótima. E lá no final, assim, eu dei uma insinuadinha, eu falei, e o abacaxi? Né? Aproveitei e falei, vamos ver se vem, né? Eu estava achando, eu nunca tinha visto um caso assim de cura de alergia com esse método, nunca tinha visto. Porque ela estava lá no ponto ótimo, lá no astral, no período intervido, já estava ótima. Eu cheguei a encerrar, eu falei, e o abacaxi? Ela foi para outra vida. Era um gurizinho que roubou um abacaxi, né? Aí chegou lá, alguém começou a bater com um pau na cabeça, matou o gurizinho, cara, foi para o astral, desligou, e esses dias ela estava comendo um pratão de camarão e come abacaxi, tudo nunca vai ter. Então, mas alguém, eu só vou passar a palavra para ele, já passo para ti, tá? Para eles tentar seguir uma ordem. Quem é que ergueu a mão primeiro? Diga lá. Tu quer que eles falem no microfone? Para sair ali? Acho que faça lá. Acho que é melhor, né? Doutor, no nosso último encontro lá em Coção do Santinho, a Annelise falou sobre os animais. Quem sabe o senhor dá uma palhinha para nós também, da regressão com os animais. Ela contou a história do cavalo e com os cachorros. Tempos atrás a gente não fazia sessões de investigação em crianças, e acabou virando um ponto forte da escola, né? E está falando da Annelise, né? Isso. A Annelise é uma das mais antigas ministrantes de curso. Um dia a Annelise me telefonou e falou assim, Mauro, tu sabe que eu fiz uma regressão para um cavalo? E eu pensei, será que ela fez regressão relinchando? Eu não perguntei, eu falei, como regressão em cavalo? Que isso? Como? Me conta essa história. Bom, aí ela contou que era um cavalo de corrida da Argentina, lá um campeão lá, e que estava à beira da morte, né? Eu fiquei sabendo, assim, né? Estava quase morrendo, e aí a dona procurou ela, não sei como é que soube dela, eu não sei bem, mas procurou ela, porque ouviu falar que ela trabalhava com regressão, e propôs a ela fazer a regressão para o cavalo. E ela fez. Não no cavalo, para deixar bem claro, né? Não sei se foi na dona. Não. Ela deitou e uma monitora auxiliou a regressão, né? Foi isso, né? E aí ela acessou uma vida passada daquele cavalo, que tinha sido um cavalo também, e que levou um tiro, qualquer coisa assim. E
Foi. Então ela acessou uma vida passada do cavalo, que era um cavalo, e estava lá morrendo por uma doença, por um tiro. Era numa guerra, levou um tiro, qualquer coisa assim, e aí, acho que morreu. Eu não sei bem, mas eu sei que ela conseguiu desligar o cavalo lá daquela vida que era cavalo, e o cavalo agora tá competindo, voltou a competir e curou. E os veterinários não entendiam o que ele tinha, então ele estava sintonizado numa vida passada de cavalo. Eu acho incrível isso aí, sincero, eu estou contando aqui, eu nem ia falar sobre isso, tá? Porque já, né? E agora estão surgindo outros casos também. Cachorro, gato, cavalo, está virando um zoológico a nossa escola. Bom, vamos lá, está aparecendo, mas não é o ponto, nós tratamos mais de gente, né? Digamos, né? Mas tudo bem, né? Quem que... Só um pouquinho. É só para complementar, Mauro.